Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Bueno, eu vou falar então colo retal adjuvante, melhorando desfechos com medidas não farmacológicas, que eu acho que é um tópico importante. Inclusive, tem alguém no Dana-Farber que eu tinha imaginado para dar essa aula, mas não pôde vir, porque muitos dos estudos dessa área são do Dr. Meyhart, que é da Harvard. Então, quando eu pensei nessa aula, eu pensei nele. Por destino, acabei eu tendo que dar aula, mas vamos lá. A perda maior é de vocês. A minha foi grande, porque é uma coisa que eu não estudava muito e que eu acho que vai ficar claro ao longo do tempo que a gente tem que melhorar nesse aspecto. Tá? Bueno, algumas coisas já foram ditas. Em 1990, então, surgiu o 5-fluoracil por 12 meses, né, um estudo de Charles Mortel que saiu na New England, onde o benefício foi de uma redução de risco de 33%, né, em pacientes com estágio 3, limitados ao que faziam 5-fluoracil. Né, o levamisole sozinho não foi melhor que a observação. O Mosaic, com 10 anos, né, mostrou um ganho para o estágio 3, com um hazard ratio de 0,79, então uma redução de risco de mais ou menos 20%, além do 5-fluoracil. Se a gente olhar isso aí, na verdade, o que está guiando esse benefício são os pacientes com N2. O N1, a diferença é pequena e não é nem estatisticamente significativa, mas nós estamos fazendo análise de subgrupo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas esse slide mostra que o benefício da oxaliplatina, além do 5-fluoracil, está para um grupo de maior risco. E aí veio a IDEA, mostrando que nós estamos fazendo muita discussão para duas curvas que a gente não consegue separar ali. Mas só lembrando, né, que o regime e o estágio, isso é uma análise, vamos dizer, pós-ROC, então tem alguns problemas, mas o regime pareceu ser mais importante e também essa classificação em alto e baixo risco. Tá? Mas foi claro que diminuiu a toxicidade. Eu acho que isso tem que guiar bastante a nossa discussão com o paciente nesse ganho. Tá? Isso quer dizer que ao longo do tempo, né, aí não é só, eu botei impacto da quimioadjuvante, mas na verdade, entre outros fatores, como melhor estadiamento, a gente está identificando pacientes com doença metastática hoje num volume menor do que se identificava antigamente, tem cirurgias melhores, então o número de linfonodos, etc. e tal, mas o que a gente vê é que em estágio 3, né, Colon, por exemplo, foi de 55 a sobrevida em 5 anos, em 1975, para 74 nesse período de 2016 a 2012. E eu acho que a quimioterapia tem um papel também nisso, mas não é somente ela que levou essa melhora. Tanto que nos Estados Unidos, os dados do SEER nos mostram que o número absoluto de mortes diminuiu nesse período, apesar da população ter aumentado, mas o mais marcante é que a gente vê que a mortalidade por 100 mil foi de 28 por 100 mil em 75 para 14, diminuiu pela metade. Então, ganhos significativos que incluem quimioterapia, melhor cirurgia, melhor estadiamento, melhor seleção de pacientes. Entrando agora mais no que a gente quer falar hoje, a Sociedade Americana fez guidelines, né, de nutrição e atividade física para pacientes que sobreviveram ao câncer. Tá? E eles basicamente são 3 recomendações. Opa! Como é que volta? Vamos ver. Pode voltar, por favor? Isso. Alcançar e manter um peso saudável, tá? Se a pessoa está com sobrepeso ou obesa, deve perder peso, limitando o consumo de alimentos altamente calóricos, refrigerantes, aumentar a atividade física e promover, que é difícil, né? Basta eu me olhar a mim mesmo no espelho que eu sei que é difícil. Engajar e fazer atividade física regularmente e alcançar um padrão de dieta que é alta ingesta de vegetais, frutas e grãos integrais. Tá? O que a gente já sabia é que essa recomendação de dieta ela diminui a incidência de câncer em pacientes que não têm câncer e aumenta a qualidade de vida em alguns cânceres, inclusive o pós-câncer coloretal. Tá? Então, tem 2 coisas muito importantes. Uma é para o primary care, né, ou para o clínico geral,
gineco, quem seja que está cuidando do paciente, é que essa dieta ela vai reduzir a incidência de câncer e vai nos impactar, junto com outras medidas, na diminuição da mortalidade. E vai aumentar a qualidade de vida. Só por isso já seria, a princípio, um motivo de adotar isso nos pacientes que sobreviveram, né, ao diagnóstico de câncer. Então, a pergunta é se a gente pode melhorar desfechos, né, como sobrevida livre de doença e sobrevida global, com medidas não farmacológicas, de baixo custo, inclusive, se a gente parar para pensar na medicina, num câncer coloretal não metastático. Agora vai vir uma série de estudos, depois eu pretendo resumir melhor, mas com várias medidas. Se olhou para a vitamina D, tá? A vitamina D, então, tem 2 estudos ali que mostram resultados conflitantes, porque um teve diminuição da hazard ratio, medido sericamente, tá? E o outro teve para mortalidade por câncer, apesar de melhorar a mortalidade geral, a de câncer não melhorou, teve uma tendência a ser pior. O que acontece? Esses estudos, muitos deles são feitos em populações como se fossem um Framingham, né? Tu tem uma população, principalmente o Cancer Prevention Study, o Nurses Health Study, onde tu faz uma medida de dieta e exercício físico ao longo do tempo e depois tu vai usar aquela coorte para ver, bueno, quem teve o câncer coloretal, o que aconteceu, que tinha certos hábitos. Então, por exemplo, o Cancer Prevention Study é um estudo com 182 mil, não diria pacientes, pessoas, porque no momento que elas entram no estudo, elas não são selecionadas, muitas não têm doença ou têm outras doenças, e aí eles fazem um questionário com 130 alimentos, atividades físicas e repetem isso ao longo do tempo. E aí depois eles viram quem teve câncer de colo retal e quem não teve. Da população que teve câncer colo retal, que não era metastático, eles foram ver coisas como impacto de dieta e exercício sobre a sobrevida. Então, nesse caso, eles olharam para a ingesta de cálcio e lacticínios e o que a gente vê no modelo multivariado, que é a última coluna, é que houve um impacto quanto maior a ingesta de cálcio ou de produtos lacticínios sobre a sobrevida. Tá? Então, a princípio, sugerindo que essa modificação de dieta, ou esse perfil de dieta, porque não era uma modificação, era a identificação, identificaria pacientes que teriam uma menor mortalidade. Tá? Isso também foi olhado no Nurses Health Study e o Health Professionals Follow-up Study, que também começa acompanhando uma população e vendo o que acontece e medindo ingesta de alimentos, tipos de alimentos e exercício. E quando a gente vai para... Deixa eu achar aqui. O quartil, né? Então, quanto maior a ingesta de cálcio, né, menor o hazard ratio. E esse modelo 3 é o que leva em conta estágio, performance, várias coisas que são importantes para o prognóstico. Então, eles vão modelando e a gente vê que quanto maior a ingesta de cálcio, melhor a sobrevida livre de doença. Tá? Entrando para outro fato que pode ser importante, que é o índice de massa corpórea, né, se a pessoa tem um peso normal, sobrepeso ou obesidade, o Accent, que é um banco de dados muito grande de estudos com 5-fluoracil e alguns já também com oxaliplatina, olhou para IMC, tá? Porque são pacientes que são em trials clínicos, então tu tem o peso e a altura registrado, na verdade, no início e ao longo de todo o tratamento. E o que se viu é que uma obesidade, então um IMC maior do que 35, obesidade classe 2 e 3, tinha uma sobrevida livre de doença menor comparado a pacientes com peso normal, hazard ratio de 1,16. Pacientes abaixo do peso recomendado, underweight, também tinham uma disease-free survival menor comparado a pacientes com peso normal. Tá? E esses efeitos eram mais pronunciados em homens do que nas mulheres. Uma das explicações seria que sobrepeso na mulher estaria relacionado a um nível de estrogênio maior e já tem alguns outros estudos mostrando menor incidência, por exemplo, de câncer coloretal em quem fazia reposição hormonal. Então, mas aí a gente começa, quase todos esses pega
um fator que pode ser considerado importante na dieta, ou que chama atenção, mas é muito teórico ainda como é que é o mecanismo de ação, vamos dizer, que funcionaria aquela dieta ou aquela medida. Bueno, um estudo que foi negativo, e a gente quase não menciona do ponto de vista de quando discute adjuvância, são os estudos com irinotecano. Esse estudo foi negativo, a IFL não foi superior a 5-fluoracil e leucovorin, mas é um estudo em pacientes com estágio 3, então homogêneo, 1.264 pacientes, e é um estudo onde eles fizeram 2 questionários, um durante a químio e um 6 meses depois da químio, que é mais ou menos 14 meses da cirurgia, porque nessa químio ali era em torno de 8 meses. Tá? E nesse questionário tinham 131 itens de dieta que a pessoa preenchia, de frequência, quanto comia ou não comia, e de exercício e de uma série de outras coisas. Então, esse estudo acabou, apesar de ser negativo, e os 2 braços foram iguais, então, do ponto de vista de dieta, exercício e outras medidas não farmacológicas, eles puderam unir os 2 braços e tinha um índice alto dos pacientes que chegaram a responder os 2 questionários. Então, a maior parte dos estudos, esses, dependendo do fator que eles vão pesquisar, tem entre 900 e tantos pacientes a 1.000 e poucos pacientes. E tem um follow-up regrado pelo acompanhamento, então todo mundo fazia o mesmo tipo de acompanhamento, periodicamente tomografias, estava decidido quando fazer, antígeno, cássio branco, então tem um follow-up bem mais estruturado do que nos estudos observacionais. Tá? Então, quando eles olharam para níveis preditos ou calculados de vitamina D, que não tinha a medida sérica, mas tinha alguns estudos mostrando que dá para prever ou predizer o nível de vitamina D, eles viram que o terço superior em mediana, né, o tercio, não sei se é tercio, né, tertile, tinha uma sobrevida livre de doença melhor do que os que teriam vitamina D num número menor, numa mensuração menor. Esse estudo chamou muito a atenção há 2 anos atrás, na ASCO, das nozes, né, que é dentro do mesmo estudo quanto ao consumo de nozes. Né? E o que se viu é que o consumo de nozes, mais do que 2 vezes por semana, estava associado a um hazard ratio 0,58 para sobrevida livre de doença, 0,70 para sobrevida livre de recaída e 0,43 para sobrevida. Esses não são números, não são hazard ratios que a gente vê comumente na oncologia. Ainda mais, esse é um grupo de pacientes que todo mundo recebeu quimioterapia adjuvante. Então, a gente estaria vendo um ganho adicional ao tratamento quimioterápico. E assim vai, tem várias coisas, ingesta de café também. Isso aí depois eu acabei me esquecendo, porque o que eles veem é quanto mais consome café, melhor a sobrevida do paciente. Tá? Agora, essa é a medida do café americano, que é um copo desse tamanho, né, com uma baixa em cafeína. Então, a pergunta é, quantos cafezinhos isso daria para a nossa prática? Porque a nossa concentração de café por copo é bem menor e o tamanho do copo é bem menor, ou seja, parece que café tem um papel protetor. Tá? E, de novo, com hazard ratios que são chamativos, em torno de 0,55, ou seja, a diminuição do risco parece ser um risco, é uma diminuição importante. Outros estudos também olharam para a ingesta de café, essa mediana se mantinha mais do que 2 copos, né, de café ao dia, o hazard ratio está ali em torno de 0,60. Tá? Olhando para bebidas adocicadas, basicamente é refrigerante, eu imagino, né? Ou pelo menos ele é o exemplo da bebida adocicada que tem muito açúcar, mas provavelmente sucos que são adocicados, são acrescentado açúcar, vai ter o mesmo impacto. E, de novo, quanto maior a ingesta, pior o desfecho. Nesse caso, o hazard ratio multivariável chegou a 1,6, né? Ou seja, um aumento do risco de recaída significativo. Eles acharam o contrário no CLDB, que se a bebida é usada com adoçante, né,
É quase difícil dizer isso, imaginar que uma Coca zero pode ser saudável, mas talvez seja a troca entre o açúcar e o não açúcar. Nesse caso, era o contrário. As bebidas adoçadas artificialmente parecia, se a pessoa tinha uma ingesta de mais do que duas, num valor que seria 2 latas, vamos dizer, de 350 ml, tinha um fator protetor de menor chance de sobrevida, uma melhor sobrevida livre de doença, com uma diminuição de risco de 40%. Tá? Dieta ocidental, que basicamente é a maior ingesta de carne vermelha e processada, açúcar, batatas, grãos refinados, leva uma sobrevida, na sobrevida livre de doença, no fator multivariável, leva a um risco de 3,25. Vamos dizer, foi o pior hazard ratio como fatores de risco entre as coisas que eles olharam. Então, mostrando que a dieta poderia influenciar na chance de recorrência. De outra maneira, também eles olharam para a glycemic load, ou carga glicêmica, e aí dividiram em quintos, né? E o efeito foi restrito aos pacientes que estavam com sobrepeso, com mais que 25 de IMC. Mas aí também chega a 1,7 o hazard ratio de sobrevida livre de doença, e na sobrevida global 1,74. Exercício, né? Também foi olhado em alguns estudos. Ele olhou primeiro em... Esse, se não me engano, o CLDB olhou 2 vezes, esse é o segundo artigo, tá? Mas mostrando um impacto, né, de carga de exercício, medidos como o MET, que é o Metabolic Equivalent Task, onde é a energia que a gente gasta para ficar em repouso por 1 hora. Tá? Então, qualquer coisa que tu faça diferente é comparado a esse, vamos dizer, standard. E aí mostrou que quando fazia mais do que 18 METs por hora de exercício, né, por semana, né, diminuía o risco melhorava a sobrevida com hazard ratio 0,71. Tá? E só para ter uma ideia, 18 METs seria como caminhar umas 6 horas por semana, tá? Num passo não acelerado. Botando assim, nessa forma, acho que é mais fácil de ver, quando tu chega nesse mínimo, daí não faz tanta diferença aumentar, mas existe uma diferença ali no hazard ratio que é significativamente a favor de fazer exercício. Tá? Isso são só mostrando, tem nos artigos ou tem na internet como é que tu faz o equivalente, porque eles anotavam que tipo de exercício a pessoa fazia, qual era a duração e a frequência por semana. E aí calculava o MET. Né? Então, tu tem que ter alguma tabela que faz isso. Então, caminhar num passo normal é 3 METs por hora. Tá? Resumo, né, para ficar um pouco mais fácil de olhar. Então, a gente tem a atividade física como uma melhora, um impacto bom na sobrevida livre de doença, com hazard ratio 0,71. A dieta ocidental, ruim, 3,25 o risco. Vitamina D seria um papel de proteção, com hazard ratio 0,61. Ingesta de café, aí nesse estudo que eu botei ali, que é do 89803, é mais do que 4 copos, 0,48. Carga glicêmica, fator ruim, né? Se tu tem uma ingesta maior em termos de dieta glicêmica, 1,77, ingesta de nozes protetor, e a bebida açucarada ou refrigerantes 1,62 e bebida com adoçantes 0,58. Tá? E a dieta ocidental, então, era o fator de risco maior para recaída. O que eu acho importante, que eu acho que é o que vai resumir essa palestra, é que já tinham feito esses American Cancer Society Recommendation Guidelines, um score para ver. Isso tinha sido utilizado no Cancer Prevention Study, né, e visto que quanto maior o score, mais está perto da recomendação. Quanto maior o score, ou seja, no conjunto, levava uma proteção maior. Então, se a gente pega a mortalidade por câncer, tá? Isso era uma população geral, tá? Diminuir a mortalidade por câncer, diminuir a mortalidade de doença cardiovascular, e também se eles botavam
acrescentavam no score o uso de álcool ou não. Tá? Então, havia uma adaptação das recomendações da sociedade americana. E aqui está, então, como é que fazia o score. Então, alcançar e manter um peso saudável é de 0 a 2, conforme o IMC. Tá? Exercício também conforme a carga de exercício ganhava mais ou menos pontos. Manter um padrão de dieta, então, de novo, se comia ou não vegetais, se consumo de carne, eles iam dando pontos, e também quanto ao consumo de álcool. Então, o máximo era 8 pontos e o mínimo é 0, não seguir nenhuma recomendação. E quando, no estudo CLDB, eles fizeram então esse score e analisaram, né, o que a gente vê. Primeiro, que os pacientes, no geral, porque aqui é o N, né, em cada grupo, a maior parte dos pacientes não consegue fazer ou não tem um 4 ou mais, que seria o melhor. A maior parte dos pacientes estão naquele número mais baixo. Mas quando a gente olha a hazard ratio, né, para o 5, 6, 0,58 para a mortalidade geral, para a recorrência 0,69 e para a recorrência do câncer 0,78, mas significativo era apenas os dois de cima. Mas quando tu incorpora o consumo ou não de álcool daí tu tem um resultado que acaba sendo significativo para os 3 desfechos. Tá? E quando a gente vai pensar em número necessário a tratar, é 12 pacientes para salvar uma vida. Se a gente comparar isso com outros impactos como quimioterapia, esse número é pior, tá? Principalmente se a gente pegar, por exemplo, estágio 2. No IMC, o que vale a pena salientar é que eles fizeram uma pontuação diferente do que fizeram aí adaptando, mudando o score. 0 pontos para os que estão obesos, 1 ponto para 18,5 a 22 ou 30 a 34. E o que mais ganhou peso pega uma parte dos que têm peso normal com um pouco de sobrepeso. Por quê? Porque alguns estudos mostravam que era obesidade e underweight que ganhava. E que o paciente com câncer coloretal talvez tivesse uma vantagem tendo um pouquinho de sobrepeso. Então, eles fizeram essa pontuação diferente e aí se amplifica, né, o ganho, tá? A magnitude do benefício. A mesma coisa quando olha para o impacto de cada componente. Então, o IMC, a atividade física no processamento, no consumo de carne vermelha ou carne processada, ao contrário do que eles esperavam, na verdade, o que mais consumia, eles usaram o grupo que mais consome como referência, o grupo de referência, mas, na verdade, houve um aumento do risco quando consumia menos. Ou seja, eu do Sul posso continuar comendo meu churrasco se eu tiver câncer de cólon, que, a princípio, eu não vou estar ferindo os guidelines. Né? Então, qual é o desafio? É pegar esse paciente que está sobrepeso, né, dentro de casa, sedentário, com uma dieta, vamos dizer, não recomendada, e tentar transformar numa pessoa que está ativa na rua, pegando sol, vitamina D, consumindo leite, comendo nozes, não comendo. Isso não é fácil. Essa que é a dificuldade. Tanto que tem alguns estudos olhando especificamente para como tentar fazer isso. Isso é um trial que é com 962 pacientes que eles vão recrutar, que vão randomizar depois do tratamento, entre um que faz programa físico ativo e controlado e recomendações de dieta versus um que só recebe a recomendação de seguir aquilo e ver se tu consegue aderir melhor num braço que no outro e se isso vai refletir em ganho. E um outro é o peer trial, que são pacientes que tiveram ou câncer coloretal ou mama ou próstata e vão fazer um interval training motivados e guiados por pacientes que sobreviveram a câncer. Vão ser, então, por isso que se chama peer. E podem nos dar respostas no futuro. Né? O que eu acho importante é que esse desafio vai ser multidisciplinar, começando por nós médicos falando com isso sobre os pacientes, porque senão a informação não vai adiante. E vamos precisar da nutricionista, tá
orientada a fazer uma orientação nesse sentido e motivar e controlar, e ou o fisioterapeuta ou o personal trainer junto também para fazer esses pacientes aderirem. Não é uma tarefa fácil, porque na prática a gente sabe que isso, apesar de ser baixo custo, ter um impacto, é difícil de aderir. Mas espero que isso se torne mais parte da nossa prática. Obrigado.